Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje com um grande amigo, é um cara que eu acabei conhecendo a partir do momento que eu ingressei na FAICO e muito rapidamente a gente acabou tendo um contato aí muito legal. Eu queria apresentar a todos vocês o Saulo Fernandes. Saulo é hoje o nosso diretor para toda a parte de canais de comunicação, ferramentas de comunicação, né? E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje exatamente um pouco de como é que a gente está percebendo esse momento e o quanto que essa necessidade de se comunicar com os clientes, da gente poder fazer interações com os clientes é importante, né? E é importante no dia a dia, e principalmente hoje, nesse momento que a gente está vivendo aí, com essa questão da Covid-19, onde está todo mundo em casa, né? Estou aqui em casa, o Saulo também está na casa dele. Saulo, obrigado aí pela participação, um prazer receber você hoje aí no Tabelando com Tambelini. Maravilha, eu que agradeço, Tambelino. Muito obrigado pelo convite. Realmente a gente se conheceu na FAICO, né? E acho que vai tendo bastante sinergia aí no nosso contato. Acho que tem muito para a gente trabalhar junto aí daqui para frente. Isso aí. Sim, eu sou responsável pela parte de comunicação, de soluções de comunicação da FAICO, no conceito de omnicanalidade, né? Onde a gente trabalha toda a parte de comunicação por todo o ciclo de vida do cliente, dentro dos produtos e dentro das linhas de negócio que a FAICO atua, desde a parte de originação de cliente, desde a parte de gestão de crédito, passando obviamente pela cobrança e até a prevenção da fraude, né? Então, Legal. hoje a gente tem algumas soluções aí que permitem trabalhar de uma forma otimizada e personalizada no que diz respeito à utilização de canais de comunicação para os clientes. Tá? Legal. E você falou que, na verdade, acho que esse é o ponto importante, né? Que eu fiz alguns vídeos aí recentes, né? Que falam um pouquinho da importância da comunicação, né? E eu falo muito sobre cobrança e eu acho que o momento é um momento propício para a gente se comunicar e falar de qualquer coisa, né? Nem que seja perguntar para o cliente como é que ele está, né? Porque eu acho que nesse momento quem tiver mais presente vai ser a empresa, a instituição que vai ser lembrada de uma forma muito profunda pelo cliente nesse momento. O que a gente tem visto aí nesse mercado, nesse momento? Não, acredito que o pessoal não saiba, né? Estou apresentando o Saulo hoje. O Saulo mora em Miami, né? Ele fica no nosso escritório lá, que é o nosso gestor América Latina, né? Que fica lá em Miami. Então, o Saulo mora em Miami, tudo, e atende aí não só Brasil, né? Como toda a parte de América Latina. E seria legal você até falar um pouquinho, Saulo, como é que você tem visto esse processo, né? E esse momento específico, né, do Covid-19 aí, um pouquinho aí por esse mercado, não só falando de Brasil, mas pelo mundo, e a importância da comunicação nesse momento. Fala um pouquinho para a gente aí o que você tem visto. Sem dúvida. Bom, a comunicação é um dos grandes pilares aí da gestão de clientes, né? Um dos grandes pilares aí da questão de atendimento ao cliente nas grandes empresas, né? Hoje a gente vê que a comunicação ela é, na verdade, o elo que vai juntar praticamente a experiência do cliente, a necessidade do cliente na ponta, com a necessidade de negócio, né? Então, como que a gente consegue atender essa expectativa do cliente e alinhar uma otimização dessa expectativa com a necessidade do negócio? Então, mais do que nunca, face a necessidade de ter uma comunicação cada vez mais personalizada com os clientes. Como que eu sei entender qual que é o melhor momento de entrar em contato com o meu cliente, qual que é o melhor canal de entrar em contato com o meu cliente, quais são os diferentes perfis de clientes que eu tenho e como que eu utilizo o perfil do meu cliente para eu estar sempre falando com ele no melhor momento, da melhor forma, com o melhor tratamento, entendendo exatamente qual que é o ponto daquele cliente, né? Qual que é a necessidade específica daquele cliente dentro do ciclo de vida daquele cliente dentro da minha empresa, né? E agora, mais do que nunca, a gente está vendo que até se colocando um pouquinho do lado do cliente final, porque nós também somos clientes de bancos, de grandes empresas, de telcos, nós somos clientes de várias organizações, e se colocando um pouquinho do lado do cliente, a gente vê que existem dúvidas, né? Os clientes, eles querem saber como que vai ficar
os produtos, eles querem saber como é que vai ficar o serviço, como que vai ficar o atendimento daqui para frente, com tudo isso que a gente está fazendo, com Até tudo onde isso é que que eu está vou pagar? acontecendo, Onde é que eu pago, com né? tudo Por isso que a gente exemplo, está passando, exatamente. Eu perdi o emprego, eu estou parado, sem trabalhar, como que eu posso negociar, com quem que eu negocio, com também. quem que eu falo, a linha tá cheia, não tá cheia, se eu ligar eu vou ter algum atendimento, não vou ter algum atendimento. Está passando pela minha cabeça que o call center que eu falava antes, que eu tinha contato antes, pode não estar funcionando porque não tem funcionário mais dentro das empresas. Então, a gente está falando de um momento de dúvidas, de um momento de incertezas, aonde praticamente os clientes precisam e têm a necessidade de ser acionados de uma forma personalizada, né? Então, as empresas precisam entender esse momento e precisam ter processos de comunicação que permitam justamente levar mais conhecimento para o cliente nesse momento, né, de dificuldade. As empresas precisam ter formas de comunicação, de utilizar os canais disponíveis aí fora, seja rede social, seja telefone, seja por e-mails personalizados, para chegar de uma forma mais apropriada no cliente, de uma forma mais suave no cliente nesse momento de dificuldade. Até para não passar uma má impressão, que está tentando cobrar no momento ruim, até para não passar uma má impressão de que está querendo empurrar novos serviços no momento de dificuldade, mas com a intenção de passar esclarecimento para os clientes e de se colocar à disposição. Então, hoje, a comunicação ela é muito importante durante todo esse processo de engajamento do cliente. E eu te falei dessa questão, né, a América Latina em si, eu acho que isso a gente pode dizer que vale do Brasil, do México, em qualquer um desses países, né? Tem alguma coisa que a gente perceba que é mais relevante, alguma característica específica que a gente perceba que um país tem diferente do outro nesse sentido? Ou em termos de comunicação, a gente está falando no fundo, para qualquer tipo de cliente da mesma forma? Em termos gerais, a gente está falando da mesma coisa. A diferença que eu vejo hoje entre, por exemplo, o Brasil e alguns outros países da América Latina é o nível de maturidade nos processos de comunicação. Então, se Uhum. você hoje analisar, por exemplo, cobrança no mercado peruano, no mercado colombiano, até no México, por exemplo, eles ainda têm cobradores que vão bater na porta do cliente, né? Ainda é muito Então, forte, assim, né, o eles porta a ainda têm porta. uma cobrança, isso, ainda tem uma cobrança muito manual, né? E, por exemplo, eu tenho falado com clientes do Peru, por exemplo, que nos procuraram porque os processos de cobrança, os processos de contato são extremamente dependentes de pessoas. Por mais que existam os canais digitais, como em todos os lugares, ainda existe uma dependência do cliente final para falar com a gente, para estar com alguém na linha do outro lado, e ainda tem aquela dependência do call center, né? E de uma hora por outra, os call centers foram reduzidos a um número muito pequeno de pessoas, né? Muitos dos call centers desses países, até por questão de infraestrutura, não tem capacidade de trabalhar 100% remoto. Então, colocar agentes trabalhando de casa em alguns lugares é algo extremamente difícil. A gente está acostumado com call centers que têm infraestrutura física, né, com desktops, com estrutura 100% on-premise. E hoje a gente está vendo que os clientes desses países estão buscando ganhar um nível de maturidade maior de uma forma muitas vezes forçada, porque estão sendo forçados pela situação, né? E você sabe que essa questão de movimentar muitas vezes equipamentos, né, nesse momento de ter que construir cenário de home office, né? Muitas empresas, né, elas estão movimentando equipamentos mesmo, né? Não é assim, eu vou criar, eu vou dar um acesso para o cara da casa dele tem um computador, um acesso à internet, muitas vezes o cara não tem um computador, né? Acesso à internet eu ouço que muita gente tem, né? Então, existe hoje um movimento, inclusive, de transferir máquinas, né, para casa do operador. Eu estava falando com um amigo meu e que tem um ponto aí que eu tenho colocado, quer dizer, quantas dessas máquinas vão voltar para a empresa depois, né, que é o desafio. Sim. Mas, enfim, é um cenário totalmente novo. E nesse cenário, eu acho que aí tem uma oportunidade do digital, né? Porque quando a gente fala do digital, às vezes muita gente pode pensar assim, puta, mas vocês querem acabar com os call centers, com o humano, né?
E eu acho que não é isso. E nesse momento principal é que a gente está num momento onde, cara, tá todo mundo preocupado, né, em manter um emprego e tal, né? Como é que a gente pode falar no papel do digital, né, nesse momento, Saulo? Ele acaba sendo um complemento, é assim que eu vejo. Tô correto nisso? Sem dúvida, está corretíssimo e é um ponto muito importante, na verdade. Eu acho que o canal digital ele não está aqui para substituir, ele está aqui para somar, né? Então, como que eu posso, por exemplo, usar esses agentes do call center, usar o meu call center de uma forma inteligente, né? De uma forma mais otimizada e utilizar esse agente do call center para ser mais proativo ao invés de ser receptivo ou reativo, né? Então, como que a gente consegue, por exemplo, utilizar os canais digitais para fazer o trabalho pesado, né? Que é localizar o cliente final, que é achar qual que é o melhor canal, que é achar qual que é o melhor horário de contato com aquele cliente, que é trazer aquele cliente engajado já numa chamada para que o agente possa trabalhar somente no fechamento ou na finalização do contato ou na finalização do acordo, né? Então, o canal digital ele tem que complementar. Hoje a gente sabe, principalmente na área da cobrança, que vai sempre ter a necessidade de ter o call center, de ter o agente lá na ponta, de ter um negociador que vai falar, que de repente vai ouvir a queixa daquele cliente de uma forma mais humanizada, né? E o canal digital tem que estar preparado para suportar esse agente, para suportar esse processo humanizado dos call centers. Né? Então, utilizar esses canais e trazer o agente como um canal adicional do digital é muito importante. E você falou um negócio bem legal, eu queria reforçar isso, né? Que é assim, né? Eu posso usar o digital como sendo, né, o meu descobridor de um telefone hot, né? E não só o telefone hot, porque aí a gente está falando, não, em qual telefone eu ligo, em qual telefone o cara atende. Não é só isso, né? Muitas vezes eu preciso ter o telefone correto, mas muitas vezes eu não sei que horas que o cara quer falar comigo, né? E o digital pode ser, né, o precursor de entender o melhor momento para falar com o cara, né? Ou, de repente, quando o cara ele se sente à vontade ou ele até prefere se relacionar pelo digital, eu posso, inclusive, liquidar esse contato com ação digital, né? Mas, como você falou, vai ter sempre um pedaço que vai querer falar com o humano, que vai precisar, de repente, de uma conversa mais detalhada, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala de cobrança digital, de ações digitais no modo geral, sempre tem aquela coisa de falar assim, nossa senhora, mas e aí, vai acabar com o humano, né? Como é que faz? Eu sempre tenho defendido que o humano, ele tem que continuar fazendo o papel do humano, né? Aquilo que é robô, aí sim dá para a gente fazer automaticamente, mas o humano ele tende a sempre existir. Eu não tenho dúvida disso. E eu queria te perguntar, e a gente combinou quando a gente começou a conversar sobre esse vídeo aqui, que a gente ia fazer esse vídeo em 2 etapas, né? Que a gente ia falar um pouquinho sobre os conceitos dessa comunicação, né? E que também num segundo momento, e você que está escutando aí, não deixe de procurar, porque a gente vai ter a sequência desse vídeo aí, falando um pouco da ferramenta em si, né, que é a nossa ferramenta da FAC chamada CCS. Né? CCS significa Customer Communication Service, ou seja, o serviço de comunicação com o cliente. A gente não vai mostrar isso aqui ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Saulo, até para que o pessoal entendesse. Eu, quando conheci essa ferramenta, né, e eu conheço uma série de ferramentas de comunicação, né, e eu, quando estive lá no meu cliente, que eu fui acompanhar a apresentação, eu falei, meu Deus do céu, mais uma ferramenta de comunicação. E eu fiquei... quando eu falo isso, eu não consigo falar se eu não acredito nisso que eu estou falando. Eu fiquei perplexo com a facilidade de interação, com a possibilidade que o CCS tem, e eu achei uma ferramenta fantástica. Então, queria aproveitar agora para você falar um pouquinho para a gente o que essa ferramenta tem de diferente, né? Como é que a gente se posiciona, o que é o pulo do gato dela, né? E como a gente falou, não é uma ferramenta para cobrança, né? Primeiro, não é um disparador de SMS, né? Muito pelo contrário, é uma ferramenta de comunicação. Mas vou deixar o Saulo falar isso, senão eu pergunto e já respondo de uma vez. Não, tranquilo, ótimo.
O CCS, na verdade, ele é uma plataforma completa de comunicação omnicanal, né? Então, já falando um pouco de alguns benefícios que a gente vê entre essa solução e um pouco das diferenças que ela tem entre o que a gente vê no mercado, é que o CCS ele é essa plataforma que permite automatizar qualquer processo de comunicação com o cliente final, né? Então, de novo, falando de todo o ciclo de vida do cliente e todo o ciclo do relacionamento de um cliente com uma empresa, ele consegue trabalhar desde a oferta do produto, do serviço, da automação da campanha, até passando pela gestão desse cliente, pela cobrança digital e até a prevenção da fraude, confirmação de transações, né? E essa plataforma completa, ela tem o foco completo em comunicação omnicanal. Então, é uma plataforma que concentra todos os canais de comunicação de uma forma muito simples e permite orquestrar essa comunicação que vai e que vem dos clientes. Então, é uma plataforma interativa, né, que tem os canais e consegue utilizar esses canais de uma forma bem inteligente. A ideia do CCS é justamente entender os perfis dos clientes e saber, de acordo com esse perfil, qual que é a melhor segmentação que aplicar para aquele tipo de comunicação. Ou Então, seja, que lugar basicamente... que esse cara gosta de se comunicar, né? É por telefone? Exatamente. Legal. Exatamente. E aí é entender o que tem nos dados das empresas e utilizar isso de uma forma inteligente para segmentar melhor os processos de comunicação e colocar nesses processos de comunicação os canais no momento apropriado, no momento correto, né? E o CCS não só faz essa gestão de uma forma muito simples, mas ele também executa as ações de comunicação, né? Então ele também envia o SMS, ele faz a ligação telefônica através do seu próprio IVR, ele consegue enviar e-mails personalizados, eles conseguem utilizar as redes sociais para fazer essa comunicação. Então ele orquestra muito bem todo esse processo, né? E ele faz isso com um diferencial muito grande. É uma solução 100% voltada para o negócio e não voltada para a TI, né? Então, Isso é esse é um legal. diferencial grande, Isso é um negócio aonde a fantástico. gente... Desculpa, Saulo. Exatamente. Onde a gente coloca na mão do usuário de negócio a, não só a gestão dos processos de comunicação, mas também a capacidade de fazer todos os ajustes necessários com o avião voando, né? É, Sem impacto na operação e sem necessidade de dependência das áreas de tecnologia. se eu tenho um SMS ou um IVR que eu estou falando uma coisa e eu quero mudar agora, eu consigo, como usuário de negócio, ir lá e mudar, né? Eu não preciso abrir uma chamada, depender do meu broker, fazer aquela mudança, eu faço na hora na minha tela. E a gente vai ter a oportunidade de fazer uma simulação aqui em um próximo vídeo, exatamente para você conhecer melhor. E eu acho que o mais importante, né, que não é o mais importante, mas uma coisa muito legal para esse momento é o tempo de implantação disso, né, que a gente consegue fazer uma implantação muito rápida, né, Saulo? Fala um pouquinho nesse sentido, que me corrija aqui se eu estiver mentindo. Não, conseguimos sim, sem dúvida. Na verdade, as implementações elas dependem muito do que a gente vai implementar, né? Mas no geral, para a gente iniciar um processo mais simples que permita ganhar uma maturidade maior com o passar do tempo, a gente consegue fazer implementações bem rápidas assim. O CCS é uma solução que está na nuvem, né? Então ali é 100% SaaS, então a gente já elimina a necessidade de provisionamento de infraestrutura e a gente consegue trabalhar através do entendimento inicial dos dados do cliente e como a gente consome esses dados, né? Então, através do consumo desses dados é que a gente define quais que são as segmentações que a gente vai aplicar no processo e que canais a gente vai utilizar inicialmente. A partir daí, esse processo de criação das regras, criação das estratégias que a gente chama, ele é feito a quatro mãos junto com os usuários de negócio das empresas, né? E aonde a gente cria um processo inicial que permite ser amadurecido com o tempo, né? Então, a gente chama de ponto de partida. Para a gente ter um ponto de partida em produção, realmente ele pode ser um processo bastante rápido. E aí, por exemplo, é legal a gente falar que a plataforma como um toda,
ela não depende de uma integração, por exemplo, com um broker de SMS, com um broker de, seja lá qual for, né, de e-mail, isso tudo. A ferramenta tem já a sua própria, os seus próprios brokers de envio, né? E aí, esse é um ponto legal, por isso eu implanto isso rapidamente. Agora, puxa vida, mas eu tenho aqui o meu provedor, o meu broker de SMS, eu quero usar o meu broker. Eu posso fazer isso também? Eu posso usar? Sim, tecnicamente sim, é possível. A gente pode plugar no broker do cliente, né? Obviamente a gente tem que avaliar isso caso a caso, né? Porque existem alguns requisitos, né? Não só para a gente se integrar no broker, alguns requisitos técnicos, mas também processuais de como a gente vai fazer isso, né? E até de definição de responsabilidades com relação a esse processo. Mas não existe limitação, né, com relação a utilizar um broker de SMS do cliente, por exemplo, né? O que a gente tem hoje, que é bastante maduro dentro da solução e que nos permite utilizar a solução de uma forma muito inteligente, é o canal de voz. Então, hoje a gente tem um canal de voz que permite executar essas ligações com chamadas através de telefones locais, né, de números locais, e que permite criar um processo com um IVR bastante maduro, né, onde a gente consegue, através de scripts, fazer toda a leitura do que a gente vai estar falando com o cliente por tecnologias muito avançadas, né, que inclusive permitem reconhecimento de voz, permite interação com o cliente através de DTMF. Então, a gente tem essa parte da voz muito madura. Outro ponto muito importante dessa parte da voz é que ele permite a gente utilizar aquele agente do call center que a gente falou lá no início como um canal adicional. Então, Legal. a partir de um SMS, a partir de um WhatsApp, a partir de um e-mail, a partir de um portal, por exemplo, a gente poderia, por exemplo, trazer esse agente do call center e conectá-lo diretamente ao cliente no momento em que o cliente pede essa Ser conexão, né? transferido, né? Por exemplo. Então, eu consigo ligar para o agente, eu consigo qualificar esse cliente para o agente, para que o agente possa ter a informação correta na tela, e eu consigo juntar as duas chamadas de uma forma muito transparente, tanto para o cliente como para o agente, e rápida. E Né? isso não é um negócio comum no mercado, né, Saulo? Isso é uma tecnologia que pelo que eu entendi, não é qualquer um que faz isso, né? Esse link. Isso não é trivial, é uma integração que a gente faz de forma muito simples, na verdade, através da ferramenta, mas é algo que a gente trouxe para o mercado aí, essa conexão direta com a gente através de um cliente já pré-qualificado. E isso é legal, porque eu faço uma conexão rápida, mas isso não significa que eu jogo uma ligação lá no agente. Eu pré-qualifico, né? Como o Saulo falou. Quando eu vou ligar lá, eu estou com o Eduardo na linha, eu vou transferir lá para o Saulo, que é o agente, eu vou lá e eu não vou jogar a ligação, eu vou lá e vou dizer, Saulo, veja bem, estou aqui com o senhor Eduardo, que tem uma dívida, e aí eu falo aquilo que o cara de negócio determinar. Eu estou aqui com o Eduardo, que tem uma dívida de R$2.000, ele optou por fazer uma negociação com um agente humano. Por exemplo, eu posso dar essa mensagem. Então, o cara já chega no agente humano qualificado. Não é simplesmente uma transferência de ligação. A gente consegue fazer essa conexão de forma rápida, como a gente comentou, mas não é jogar a ligação, é simplesmente eu passar isso qualificando quem é o cliente. Muito legal. Ô, Saulo, Exatamente. Desculpa. A gente falou um pouquinho aí de América Latina, né? Você falou um pouco das diferenças aí em termos de ainda a gente vê ainda no Peru. Eu até participei de um evento em Buenos Aires o ano passado, e o cara que estava lá falando do Peru, né? Ele falava da questão da transformação digital de um jeito como eu me sentia assim que eu estava 10 anos atrasado no lugar, né? Porque realmente a gente já via coisas no Brasil que já estavam há 5 anos, pelo menos, em operação, né? Ainda existe muito essa pegada da cobrança porta a porta, né, em alguns países. O que mais a gente pode, e até nesse momento mesmo de Covid-19, algo aí que é muito diferente, que destaca, que é putz, cara, eu vi um negócio lá num país especificamente que achei uma novidade, a gente nem combinou isso, hein? Não sei nem o que ele vai responder. Tem alguma coisa que você
queira se lembre que mereça destaque aí nesse momento? Bom, essa necessidade de alterar o processo, de amadurecer o processo de cobrança, é algo que esses países vêm buscando, né? Então, é algo que esses países vêm trazendo. Então, alinhar, por exemplo, a expectativa dos processos de CRM ao processo de cobrança para conhecer o perfil do devedor, né, é algo que esses países vêm buscando cada vez mais. É algo que a gente vê também no Brasil, né? Principalmente hoje a gente tem novos perfis de devedores, né? Então a gente tem muito por conta da crise, por conta do desemprego, por conta de alguns processos do mercado, ou até a evolução do mercado está nos levando a ter pessoas endividadas com perfis distintos que muitas vezes não estão acostumadas a ter dívidas, ou são clientes, por exemplo, que são bons pagadores, mas pagam dentro do seu tempo, né? Conhecer esses perfis dentro do relacionamento das empresas é muito importante, né? E aportar para esses clientes essa cobrança mais personalizada é onde a gente está se movendo agora desse processo. Tá? Uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, fora, é que clientes não gostam de utilizar, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp é algo muito forte no nosso mercado América Latina, mas existem estudos e a gente tem indicadores aonde os clientes se sentem incomodados de serem cobrados através do WhatsApp ou de serem contatados pelas empresas utilizando o WhatsApp ou o Facebook Messenger, né, ou esses canais sociais, por assim dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas linhas aonde a gente vai tentando chegar no cliente de uma forma cada vez mais personalizada, mas esse personalizado muitas vezes é cruzar a linha do conforto do cliente. Então tem que tomar muito cuidado aí. Legal. E para gente meio que caminhando aí para a conclusão, né? Cara, se eu sou uma empresa de varejo hoje, né? E a gente tem visto isso semana a semana, que talvez hoje o grande desafio das empresas hoje com esse cenário, muitas delas com lojas fechadas, né? E que a loja acaba sendo um ponto de arrecadação, fora a questão do consumo em si, né? A loja, para muitas empresas de varejo, né? Existem empresas aí entre 70% e 90% dos clientes pagam na loja, né? E aí o grande desafio hoje é, putz, cara, como é que eu crio um canal para entender onde é que esse cliente pode pagar, né? Eu acho que uma das coisas que muitas empresas têm tentado fazer interações. Eu conheço empresas de varejo que estão lá com os operadores mandando WhatsApp na mão, galerinha, né? Uhum. Cliente na mão, né? E de repente a gente tem uma ferramenta aí que está muito próxima para a gente implantar de forma muito rápida. E aí uma outra questão, né, que sempre vão me perguntar, a que preço, né? Então acho que eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente, óbvio que não vamos aqui montar uma proposta de precificação, mas falar aqui rapidamente como é que é a cobrança por essa plataforma, né? Porque o pessoal às vezes pensa, pô, que legal, conheci esse negócio da FICO, mas esse negócio não é para mim. É para você, sim, né? E eu acho que isso era importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse modelo de preço que a gente tem, que acho que, como eu disse, é para você, empresa de varejo aí também, que Sem dúvida, sem dúvida. fazer uma interação melhor com o cliente. Sim, a forma de cobrança, na verdade, a precificação ela é transacional, né? Então, por a gente estar falando de uma solução muito direta na nuvem, então a gente não tem aquele custo de licenciamento tradicional e Legal. licenciamento e a taxa de manutenção que geralmente é cobrado no mercado de software. Então, a gente hoje trabalha com um processo transacional, onde a gente cobra por caso trabalhado, a gente chama por caso trabalhado, né? Então, quanto que quando eu vou falar com o Tambellini hoje por uma estratégia de contato N canais, é um custo para eu executar essa comunicação com o Tambellini por todos esses canais. Então é um custo Legal. transacional relativamente baixo pelo benefício que ele agrega, né? Uhum. Então, inclusive temos um custo específico para o mercado de cobrança, para o mercado de CRM, para o mercado de prevenção à fraude, até pela diferença entre a criticidade
desses processos, né, de E negócio. isso é legal, porque eu, por exemplo, eu trabalhei muito com crédito, né? E eu, quando comecei a trabalhar com cobrança, eu teve uma época que a gente negociava coisas com o birô, e o birô queria cobrar a gente por cobrança o mesmo preço que cobrava para crédito, né? Eu falei, cara, mas não dá, né? Para conceder, Exatamente. eu aceito gastar um determinado valor. Para recuperar a cobrança, né? Quer dizer, eu já estou em débito, o cara já está me devendo, né? Então tem que ser um valor muito menor. Então acho que isso é importante também. Custo. Exatamente. E é sempre por volume, né? Então, a gente sempre avalia caso a caso, cliente a cliente, necessidade a necessidade. Então, quais são os volumes específicos que a gente vai estar fazendo para aquele cliente em específico. Então, a ideia é que quanto maior o volume, menor seja o custo, e a gente trabalha em cima de cada um dos cenários que a gente vê aí. A gente vende, na verdade, casos de uso, né? Automação de casos de uso. Seja a cobrança digital, que é um caso de uso, seja, por exemplo, cobrança preventiva, um caso de uso, seja a oferta de produto e serviço, seja comunicação proativa sobre o Covid, sobre algo que está acontecendo agora, seja para prevenção de fraude. Então, por aqueles casos de uso é que a gente monta essa especificação de preço e as propostas dos nossos Legal. clientes. Tá? Legal. Vou te fazer uma pergunta agora, não sei, de novo, não combinamos isso, vamos ver. Você sabe me dizer hoje quantas interações, por exemplo, essa plataforma faz no mundo todo, ou América Latina? Um exemplo de quantos SMS a gente manda, enfim, algum número assim para acabar aí com chave de ouro o nosso papo? É um volume bastante grande. Hoje é em torno de 60 milhões de comunicações aí pelo mundo a gente está fazendo. Tá? O volume é bastante grande. A gente tem clientes globais, a gente tem clientes bastante grandes aí que tem múltiplas aplicações do produto dentro das suas estruturas. A gente tem clientes regionais, né, que trabalham no âmbito América Latina. Temos clientes aí no Brasil, obviamente, que trabalham também, inclusive, em missões críticas com esse serviço. Então, é um serviço bastante utilizado hoje pelas empresas e em larga escala. Né? O serviço tem que ser escalável para ele conseguir atender as necessidades dos nossos clientes. E você, cidadão comum, pode ter recebido uma comunicação do CCS, inclusive, né? Muito provável. Muito provável. E aonde que é essa comunicação? Você que tem um cartão de crédito e de repente passou um cartão de crédito num lugar aonde caiu em algum alerta, por exemplo, né? Alguma regra de prevenção à fraude, provavelmente você recebeu um SMS pedindo para você confirmar se foi você mesmo que fez essa transação. Esse é um outro uso do CCS, né? Que ele é integrado na nossa plataforma chamada Falcon, né, que é a plataforma da FICO de prevenção a fraudes. Hoje, 2/3 dos cartões de crédito do mundo são protegidos por essa ferramenta. Esse é um outro assunto, mas que a gente tem também no CCS integrado a essa ferramenta exatamente para fazer a comunicação. Então, você, Isso. cartão de crédito, com certeza, provavelmente já deve ter recebido algum SMS que foi gerado pelo próprio CCS. Inclusive pode estar te transferindo por call center caso você não tenha feito aquela transação, né? Legal. Então, sim, e é algo em tempo real, então é algo bem crítico mesmo para as empresas. Legal. Quer falar mais um último assunto? Quer deixar uma mensagem aí nesse tempo de Covid-19 para a gente encerrar? Não, mas é agradecer mesmo a você pela oportunidade e dizer que estou à disposição para a gente fazer novos vídeos, fazer as demonstrações, para a gente seguir falando com o pessoal aí e desejar que todo mundo esteja seguro, né? Dentro de casa, o pessoal fique em casa, vamos se resguardar, vamos dar um jeito de derrubar esse Tocar a vida aí. coronavírus aí para a gente voltar à nossa vida normal. Tá? Isso Muito aí, obrigado gente. pela oportunidade. Obrigado, Saulo. Mais uma vez eu te agradeço aí. Foi um prazer ter você aí com a gente. Eu espero que tenha sido aí um ótimo período aí que a gente teve esse papo. Você que participa aí, não deixe de assinar o canal, não deixe de dar a sua curtida e comentar, tabelar comigo aí para que a gente possa fazer novos vídeos. Não perca, a gente em breve vai fazer mais um vídeo desse, eu e o Saulo, falando um pouquinho, mostrando a plataforma CCS de frente, né, para você entender como é fácil trabalhar com ela.
Muito obrigado aí, gente. Até a próxima. Grande abraço. Grande abraço.